você, enquanto profissional, atua na consultoria e não sabe ainda como trabalhar com saúde mental dentro das organizações, eu acho que é importante que você se antene e busque aprender. E não é trabalhar com psicoterapia, não é trabalhar com plantão psicológico, não é trabalhar com terapia de grupo. Essas ações são extremamente importantes, mas elas são da clínica, elas não são da consultoria. As organizações estão precisando também de ações, de intervenções em saúde mental e trabalho que vão lá intervir na organização do trabalho. Como que se dão as relações de trabalho? Como que está organizado o trabalho? Como que estão as condições físicas de trabalho? É aí que a gente faz a intervenção. Claro que tem várias formas de intervenção, mas esse é o nosso foco na consultoria em saúde mental e trabalho. A gente pode trabalhar com grupos? Sim, a gente pode trabalhar. Eu trabalho com as clínicas do trabalho. A gente pode trabalhar com lideranças? Sim, pode. Pode usar várias metodologias que têm esse objetivo de prevenir e promover a saúde mental no trabalho. E anterior a isso, até o diagnóstico focado em saúde mental e trabalho, que eu fui desenvolvendo uma metodologia, adaptando, né, porque daí eu pego a psicodinâmica do trabalho, como eu comentei com você, foi o tema da minha dissertação do mestrado aqui na UTF-PR. Então, eu pego a psicodinâmica do trabalho e pego as teorias de processos de grupos. Por quê? Porque eu sou didata em processos de grupos pela SBDG do Rio Grande do Sul. Trabalho com formação de profissionais em processos de grupos, para coordenar processos de grupos. Eu integrei essas duas teorias e a minha prática para eu poder fazer um método meu, que tem funcionado. Então, começa desde o diagnóstico. E aí eu vou dar alguns exemplos para você em saúde mental, por que aumenta o faturamento. Bom, eu já comentei para você que você sabe que a demanda está em alta, as empresas estão precisando, né, de profissionais que façam trabalhos sérios em saúde mental e trabalho, trabalhos consistentes. Eu estou vendo gente de tudo quanto é área pegando o bonde e algumas algumas psicólogas, colegas, deixando de fazer o que tem que fazer, né? Então, não vamos perder a chance, né? Eu vou te dar 2 exemplos desse ano, tá? Um exemplo esse ano foi uma oficina que eu fiz, uma oficina não, perdão, a oficina foi depois. Foi intervenções em clínica do trabalho, tá? E que eu trabalhei com assédio moral e, assédio sexual. O assédio sexual não é um tema muito frequente das empresas demandarem, das organizações demandarem. E esse ano eu tive uma demanda de uma empresa, de uma organização, para poder trabalhar com funcionárias que tinham sido assediadas sexualmente. E não era uma funcionária, era um grupo de profissionais. E aí eu usei a metodologia das clínicas do trabalho, né, integrando com processos de grupos, né, essa metodologia que eu comentei com você. E aí também foram algumas reuniões que nós fizemos e também eu cobrei R$ 600 a hora. E outro exemplo em saúde mental também, com o burnout incluído no CID-11, né, em janeiro ele foi incluído no CID-11. Ele já estava no CID-10, né, você sabe que CID é, né, Cadastro Internacional de Doenças, então ele estava no CID-10, mas ele não estava, o burnout, como doença ocupacional, como doença do trabalho. No CID-11, ele entra e é enquadrado como doença do trabalho.
O que acontece quando o burnout é incluído como doença do trabalho? Aumentam os riscos trabalhistas e financeiros para as empresas. Então, as empresas têm que trabalhar com prevenção, orientar as lideranças e tomar outras medidas para poder prevenir o burnout. Porque se tiver um diagnóstico de burnout, ela pode ser, inclusive, acionada na justiça, enfim, pode ter todo um desdobramento, não é tão simples assim, tá? Eu estou falando de uma forma rápida aqui pelo tempo que a gente tem. Tem todo um processo, é complexo, mas tendo o diagnóstico, a empresa já está bem complicadinha a situação dela ali, tá? Então, eu tive uma demanda para fazer um workshop com lideranças, tá? Com foco no burnout, de orientar as lideranças, informar as lideranças o que é o burnout, informar as lideranças de como que elas poderiam agir na prevenção do burnout, identificar o burnout. E veja, foi uma ação, um workshop que teve 2 horas, acho que foram de 2 horas. E como era uma empresa que eu não conhecia, era uma empresa nova, eu falei, não, eu vou pôr um valor um pouco abaixo, né, porque eles conhecem meu trabalho, então é estratégico para mim. E eu cobrei para 2 horas de trabalho, um workshop, que teve interação, por isso que foi workshop, não foi apenas uma palestra, e foi gravado também. Então, quando é gravado, aí você pode cobrar, porque tem os direitos autorais, né? 3.490 no workshop de 2 horas, trabalhando com liderança,